Olá, criançadas do quarto ano, como vai vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai ter mais uma aula de matemática, tá? Hoje, 16 de setembro de 2020, onde teremos mais nossa aula de matemática. Hoje a gente vai estudar sobre os números, né? A necessidade que o homem teve de colocar os números nas suas vidas, né? Então vejam só, gente, desde o início dos tempos, o homem sentiu a necessidade de realizar contagem, né, de contar alguma coisa. Assim como também de comparar, né, de comparar medidas. Então foi devido a isso a necessidade que o homem teve, tanto de contar quanto de comparar quantidades ou de medir quantidades, foi que eles sentiu a necessidade de inventar os números, né? E para representar os números, nós já estudamos até que o homem ele inventou vários tipos de sistemas de numeração, né? Por exemplo, no tempo passado nós estudamos, lembra aí que vocês estudaram sobre o sistema de numeração romano, o sistema de numeração egípcio, né? Sistema de numeração dos maias, né? E o nosso próprio sistema, que é o sistema indo-arábico, né? Que o sistema indo-arábico são esses símbolos que a gente usa hoje nos nossos dias a dia, né? Que são os 10 algarismos, do 0 até o 9, né? Então foi devido a essa necessidade que o homem teve de contar, foi que ele criou os numerais. Mas antes, como é que o homem fazia para fazer contagem? Então vocês observem nessa página que vocês estão aí vendo, que tem uma pequena história de como é que o homem fazia isso, há muitos e muitos anos atrás, tá? Então vocês observam que nessa história aí diz o quê? Ó? Vou ler para vocês e vocês me acompanhem, tá? Há muitos e muitos anos, um pastor de ovelha precisava saber se a quantidade de ovelha que ele soltava de manhã era a mesma quantidade de ovelha que ele recolhia no final da tarde. Aí vocês observam que no primeiro quadrinho, né, ele diz o quê? O pastorzinho aí, né? Ele diz o quê? Para cada ovelha que sai para pastar, coloco uma pedra no saquinho. Então veja que para cada ovelha que ia para o campo, para se alimentar, né? Pastar significa isso. Ele colocava uma pedrinha no saquinho. Mas aí no segundo quadrinho, o que é que ele vai dizer? Ó? Para cada ovelha que volta no final da tarde, retiro uma pedrinha do saquinho. E aí veja só o que é que acontecia. Mais abaixo vai dizer o quê? De manhã o pastor separava uma pedrinha para cada ovelha que levava para pastar. Essas pedrinhas eram guardadas em um saquinho. À tarde, o pastor comparava a quantidade de ovelhas que voltava do pasto com a quantidade de pedrinhas do saquinho. Então veja que foi o que eu disse lá em cima, né? Ele comparava. Cada pedrinha representava uma ovelha. Se não sobrasse pedrinhas após a passagem do rebanho, ele saberia que todas as ovelhas haviam voltado. Então, desde a utilização das pedrinhas, muito tempo se passou, né? A gente sabe disso, né? E hoje os números, eles estão presentes em várias situações do nosso dia a dia. Então, a gente sabe disso. E os números, eles indicam várias coisas, né? Como a gente já sabe, indicam a contagem, né? Que a gente usa os números para contar, por exemplo, a quantidade de alunos que tem em nossa sala, né? A quantidade de professores, para contar muitas vezes a população de uma cidade, né? Contar quantos quilos de alimentos, por exemplo, a gente vai comprar. Mas também os números servem para medir, né? E nem aí está falando que a gente para medir a nossa altura. Então, como é que a gente vai medir? É claro que a gente vai usar um instrumento, mas quando vai representar esse valor, a gente usa os números. Como também para indicar a ordem, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro. Então, isso é o que significa quando o número está para representar uma ordem, né? É a posição que ele se encontra no decorrer de várias outras coisas. Como também serve para representar um código. Por exemplo, o seu telefone. O nosso número de telefone é um código, que só nós em quem temos acesso àquele código, né? E aí quando alguém liga para aquele número, é claro que vai estar ligando para o seu telefone. Então é por isso que ele é um código.
assim como o número do CPF que a gente tem, tá? Por exemplo, quando a gente vai se hospedar em um apartamento, em um hotel que diga, que o dono lá diz assim, você vai estar no apartamento 215. Então ali é o código do apartamento no qual você vai se encontrar, tá certo? Então os números servem para quê? Para contar, para medir, para ordenar e também para codificar, né? Que são códigos, tá certo? Então, diante de tudo isso que nós vimos aqui, eu dei alguns exemplos. Vocês agora irão para a atividade, tá certo? E na primeira diz o quê? Dê exemplo de situações. Dê exemplo de situações em que usamos os números para. Então, vocês vão escrever nesses quadradinhos, tá certo? Se não tiverem como imprimir a atividade, vocês copiam a tabelinha no caderno, tá ok? E faz a mesma coisa. Então, no primeiro quadradinho, vocês vão ver situações em que vocês usam os números para contar. Veja que eu dei aqui alguns exemplos, tá? Depois, quando é que a gente usa os números para medir? Lembra que eu falei aqui, né? Algumas outras. Os números, quando é que a gente usa para ordenar? Por exemplo, quando eu disse você está no quarto ano. Isso é um número que está representando uma ordem, porque você passou pelo quê? Pelo primeiro ano, segundo, terceiro e agora está no quarto ano. E para codificar, eu citei aqui o exemplo do telefone, como também do apartamento quando a gente vai a um hotel. Mas vocês podem pensar em outras situações, ok? Na segunda questão diz o quê? Leia o texto a seguir e marque com um X a função dos números destacados. Então veja que nesse pequeno texto que tem aí na questão 2, tem dizendo o quê? Tem alguns números que estão aí representados, né? E esses números, eles vão ser código, medida, ordem ou contagem. Por exemplo, o número 192, que está lá no texto, né? Ele vai servir para quê? Ele é o quê? Ele indica o que aí nesse texto? O número 2001, o que é que ele significa? O número 1, nesse caso aí, ele indica o quê? E o 11º número, ele serve para representar o quê? Contagem, código, medida ou ordem. E aí vocês irão fazer cada um deles, tá ok? A questão 3 é o seguinte. Tá mostrando aí o quê? A tabela mostra a colocação de 6 países das Olimpíadas de 2016, que foi realizada no Rio de Janeiro, né? Aí veja que mostra ao lado o nome dos países, né? Que é Brasil, Argentina, França, Estados Unidos, Cuba e China. A primeira coluna é a posição, ou seja, como é que ficou cada um desses países em relação à colocação. Então vocês vão ver que o Brasil ficou no 13º, a Argentina no 27º, França no 7º, Estados Unidos no primeiro, Cuba no 18º e China no terceiro. Aí vejam também que quantas medalhas de ouro cada país desse recebeu, tá certo? A mesma coisa, quantas medalhas de prata cada um recebeu e quantas medalhas de bronze cada um recebeu. Vocês vão fazer aí, observar direitinho isso, tá? Aí também o total de medalhas que cada país recebeu, tá certo? Vocês vão ver que tem tudo isso nessa tabelinha aí. Aí a letra A dessa questão 3 pergunta o quê? Qual país foi o maior vencedor nas Olimpíadas do Rio? Então, quem foi o país aí que tirou mais medalha? Tá certo? Vocês vão olhar isso aí, tá ok? Letra B. Em qual posição o Brasil ficou ao final dos Jogos Olímpicos do Rio? Observem na tabela. Em qual coluna, então veja só, em qual coluna os números representam ordem? Então veja se é a coluna da posição, se é a coluna do ouro, a coluna da prata, do bronze ou do total de medalhas. Qual é a que representa a ordem dos países, como foram vencedores, tá certo? Aí vocês vão colocar aí também. Em quais colunas os números representam contagem? Em quais colunas agora representam números que foram representados contagem, que foi contado? Então, criançada, vejam só, essa é a atividade de matemática para hoje, tá certo? Eu espero que vocês façam com bastante carinho, com bastante atenção. Se tiverem dúvida, a gente, professores, vamos estar aqui à disposição de vocês. Tirem as dúvidas, tá? Se preciso. Mas não deixe de realizar as tarefas, tá certo? A gente vai aguardar o retorno dessas tarefas que a gente manda
e uma boa aula e até a próxima.